volta com o podcast da Carreta Agro, aqui sempre um assunto interessante com produtores profissionais do Senar, com quem move o mundo do campo, e é sempre muito importante a gente estar debatendo essas temáticas para levar as informações precisas e de qualidade para você. Às vezes você não teve a oportunidade de estar aqui no Parque de Exposições de Seu Arco Verde, em Teresina, para participar presencialmente dos cursos e palestras que estão sendo realizadas pelas mais diferentes entidades, inclusive o Senar, mas você pode ver então pelo YouTube um pouco do pensamento desses pesquisadores, profissionais, professores, que sempre deixam aqui nessa mesa, nesse espaço, nesse ambiente, um pouquinho de conhecimento. E conhecimento é importante para mudar realidades. E essa é uma das missões da Carreta Agro, que viaja por todo o Brasil, levando conhecimento para quem precisa e para quem não precisa, mas todo mundo precisa de conhecimento. Não tem esse que não precisa, não, Mavi? Com certeza, para quem quer, né? Quem quer, que depende muito de cada um também. Exatamente. Tem que querer. E por falar em querer, Mavi, nós temos duas convidadas, né? Exatamente, temos duas convidadas especialíssimas aqui. A Mara Oliveira, que é engenheira agrônoma e também professora da UFIP. E temos a Celina Lira, que é psicóloga e técnica em agronegócio. Sejam bem-vindas. E eu já soube que vocês bombaram aí uma palestra em mais de 50 universitárias. Começa aí uma de vocês aí, decidam aí para falar. Muito boa essa palestra, então. Muito iniciativa da professora Mara, aí, né? Coordenadora do curso, e em parceria com o Senar. A gente falou aí para meninas, os estudantes universitárias, né, professora? Exato. Que estão aí sedentas de conhecimento. E a gente começou falando para elas, parabéns por estar aqui hoje, um feriado. E elas escolheram vir aprender, vir passar uma tarde diferente. E eu acho que isso já é um diferencial na carreira delas. Como você falou, tem que querer. Exato. Então, se elas estiveram aqui hoje, eu tenho certeza que foi uma tarde bem agradável. Já largaram na frente, né, professora? Com certeza. Essa iniciativa foi um pontapé inicial, espero que de muitos encontros, de uma parceria da UFP, do Centro de Ciências Agrárias, com o Senar, e especificamente para universitárias. A gente tem muito o evento de Mulheres do Agro, porque não as universitárias, que serão as mulheres do agro, né? Então, as coordenações se juntaram para promover esse momento só para elas, de autoconfiança, de identidade com o agro, de posicionamento profissional muito bem elaborado pela Celina. E eu acho que foi muito positivo, certo? Essa experiência junto com o Senar. Houve um primeiro momento da apresentação do Senar, uma primeira palestra sobre perspectivas de mercado, e fechamos com a psicologia do posicionamento profissional. Sim. Acho que foi muito proveitoso para o fortalecimento da autoconfiança das meninas, do posicionamento profissional. Quando elas entrarem no mercado, eu tenho certeza que vai fazer diferença. Que bom! Alunas de zootecnia, veterinária e agronomia, não é isso? Em geral, é um meio, né, professora, mais masculino. Exato. Né? Você vê mais homem na lida, né? Mas, assim, cada vez mais a gente vem crescendo essa representatividade de mulheres, né? Gerentes, coordenadoras, à frente de grandes projetos. A gente tem grandes nomes, né? Dentro já do agro, daqui no Piauí, né? Que são mulheres que comandam. Então, a gente veio trazer para elas, dizer assim, ó, eu sei que vai ser difícil, eu sei que tem os obstáculos, né? Mas continuem, sejam firmes, né? Tenham um posicionamento, se preparem. Por que vocês dois foram chamados para esse momento aqui? Certamente vocês têm um diferencial, né? Saber da comunicação, né? Não é todo jornalista que tem essa habilidade de um podcast e tal. Cada um tem sua linha. Então, foi isso que a gente veio falar para elas hoje. Às vezes, elas competem com filhos de produtores rurais. Meninas que não têm um histórico de ser filha de produtor rural. Então, na cabecinha delas, elas dizem assim, cara, esses caras já estão na minha frente, né? Já pode me botar para trás. E o que é que eu tenho que fazer? Se preparar. Peça um estágio na propriedade rural dele. Porque para a gente ser grande, a gente também precisa ser humilde, né? Eu não preciso estar batendo de frente. Os rapaz, pode me dar uma oportunidade na tua fazenda? Me dá um estágio agora nas férias? E aí você vai começar a fazer a sua história.
E dentro de lá, tivemos outras professoras, a coordenadora do curso de veterinária falou que ela foi a primeira médica veterinária do Piauí a trabalhar com um animal de grande porte, com equinos, que geralmente é um trabalho para homem, né? Pelo porte, pelo tamanho. Então, a gente veio mostrar para elas que não é a questão com quem eu vou batalhar, mas o que é que eu tenho de diferencial para eu estar ali na batalha e ganhar, né? Então, a gente vai falar dessas habilidades de liderança. Legal. E aí eu vou dar um testemunho. Na realidade, 2 testemunhos, viu, gente? Prestem atenção. Eu estive recentemente na Fazenda Alvorada, ali, Bom Jesus. Alvorada, eu acho que é Gilboés. E aí tinha um rapaz no trator, na área lá do terreno de soja. Ele dirige o trator via satélite, se comunicando com uma moça que estava no escritório, e aí ela passava as informações do satélite para ele. Quando eu fui para o escritório, era grande o número de mulheres participando lá de um grande empreendimento rural no município de Gilboés, que tem aquelas fazendas de soja do estado. Sim. Anteriormente, eu conheci um trabalho que foi realizado no município de Curralinhos, se eu não me engano, tá, gente? Eu acho que é Curralinhos, onde 11 mulheres participaram de um treinamento para dirigir trator, serem tratoristas. E eu participei, assim, no sentido de estar fazendo a reportagem, entrevistei todas elas, conversei com todas elas. Sim. E era visível a alegria delas Sim. por aprender a dirigir o trator. Por quê? Sim. Algumas iam utilizar na fazenda do pai, da família, e outras iam mesmo utilizar como emprego. Trabalhar. Tinha até uma mulher grávida participando, né? E a hora é cara, viu? Cara. E aí eu vou fazer a justiça, foi um projeto da SAF, que pagou um instrutor, né, com os tratores lá, e aí conseguiu atingir essas mulheres nessa cidade. É Curralinhos, acho que é Curralinhos. E eu achei muito interessante o engajamento delas. E aí, quando vocês me falaram dessa participação das meninas, e aí eu já vejo, professor, que está aumentando o interesse das mulheres, né? Isso. E isso eu acho que à frente ali, vou exaltar as nossas coordenações. Nesse momento, o Centro de Ciências Agrárias está sendo gerido, os 3 cursos, por 3 mulheres. Olha só. Então, sou eu, Mara Oliveira, na Engenharia Agronômica, a professora Mônica Rivabene, na Medicina Veterinária, e a professora Michele Maia, na Zootecnia. E realmente a gente, quando nos unimos, né, a gente tem esse olhar mais organizacional, vendo o mercado muito dinâmico, então necessitando cada vez mais essas questões de formadoras, né, formativas, de autoconfiança e tudo. Então, é nessa linha que a gente tem tentado promover o diferencial para os alunos, com mais perspectivas de mercado, que está tendo um padrão muito inovador, exigindo muito já, não só a competência, mas o diferencial de habilidades de comunicação, de transferência de tecnologia, que não é só você ter a competência, como você vai persuadir um produtor a aderir a uma nova tecnologia. Sim. Tem que ter toda essa habilidade de persuasão, de vínculo, né? E dentro de hoje, especificamente do nosso evento, que foi para universitárias, eu considero muito importante não só por elas, mas também porque o agro também tem muitas agricultoras, e o que gera muita identidade, né? Reconhecimento, né, da situação idêntica a elas. Então, eu acho que a força feminina é bem-vinda. Sim. É um momento transformador, que a gente está transpondo muitas barreiras, e ali na universidade a gente tem conquistado esse espaço. Sim. Não é? O que você acha hoje? Nossa, aqueles Das olhinhos meninas. brilhando, sabe? A gente ia falando e as coisas fazendo sentido, e elas Vai despertando, ali né? despertando e dizendo, isso me representa, é assim que eu penso. Porque assim, a gente vê que muitas vezes de famílias humildes, né? Que vai ser ali. É verdade. Eu perguntei assim, quem aqui vai ser a primeira a se formar na família? Umas 4 levantaram a mão. Então, olha só, né? Então elas vão ser a doutora da família. A partir delas, elas vão poder gerar mudança na família dela. E eu perguntei isso porque a gente tem uma tendência, né? Na verdade, muitas vezes o crescer pessoal
pode ser limitado pela nossa mente. E eu estava falando para elas justamente sobre mentalidade. Sim. Né? Enquanto eu tiver um pensamento de escassez, de vitimização, de estar ali, eu vou permanecer numa zona de conforto e vai continuar aquilo ali. A partir do momento que eu digo eu posso ser maior do que isso, doeu, mas passou, doeu, mas eu tenho que continuar. E aí eu disse para elas, a mentalidade às vezes não quer que a gente cresça. Você olha para o seu pai, o semi-analfabeto, e diz assim, como é que eu vou me formar e ser maior do que o meu pai? Como é que eu vou ser maior do que minha mãe? Né? Então, assim, você não vai menosprezar eles por causa disso. Pelo contrário, você vai trazer melhorias para as suas próximas gerações. Então, muitas vezes, algumas têm medo de crescer porque a família não foi tão grande, não foi tão próspera. Às vezes, elas têm medo de desejar. Eu até brinquei, né? No meio do agro, a gente sabe que o agro hoje é status, Sim. é riqueza, né? Eu digo, já desejaram a cor da sua picape? Que cor você quer sua Hilux? Como é que você quer chegar lá para atender o produtor rural? A bota, a calça, vai ser de chapéu, vai ser de boné, vai usar um lenço? Se imaginar naquele cenário, né? Porque isso já vai criar uma perspectiva mental dentro delas. E elas saíram altamente motivadas. A gente Confiança. sente pelo final, pelo feedback, de vir parabenizar, de vir querer tirar uma foto, dizer, olha, eu vou ter minha Hilux. Eu digo, exatamente, é isso aí, tem que querer mesmo ter, né? Porque assim, a gente não sabe os bastidores de ninguém, Verdade. né? Muitas vezes a gente tá aqui tudo preparado, maquiado, bonito, mas a gente não sabe como foi seu dia para você chegar aqui. Verdade. O bastidor a gente não conhece, principalmente essas meninas, Uhum. que às vezes vêm de escolas públicas, vêm de famílias desestruturadas, que vê o pai batendo na mãe, que tem medo de uma figura masculina porque o pai é um violentador. Uhum. Então, como superar isso? Então, por isso a gente tem que falar do emocional, por isso a gente tem que falar, dizer assim, é de dentro para fora. No final, eu encerrei hoje com a mensagem da pipoca. Vocês devem conhecer o milho de pipoca, né? Mas conte aí para o pessoal que. O milho de pipoca, É. né? Ela é uma flor macia, deliciosa. A pipoca, ela traz alegria. A pipoca, ela é diversão, lembra a infância, é sabor, né? É cinema, é parceria. Mas para ela se transformar em pipoca, ela tem que passar pelo óleo quente. Verdade. O milho não estoura se não for quente, né? Se o óleo não for quente. E o quente é isso. É a dificuldade que a gente passa, é os 2 ônibus que elas têm que pegar para ir para a universidade, é a fila do RU, é passar uma semana que às vezes nem consegue ir para a universidade porque a mãe está doente, não tem quem deixar alguém. Então, assim, são esses olhos quentes que fazem a gente prosperar. Por isso a gente não pode desistir, né? Porque se você não passar pelo fogo, vai continuar sendo milho de pipoca. E valeu também a provocação da proatividade. Acho que foi muito válida, sim. porque fazer essa provocação de que elas procurem estágio, procurem interação. Isso. Às vezes, realmente, como ela disse na palestra, não vai ter um retorno imediato, mas é experiência, é rede de relacionamento, Sim. é posicionamento profissional. Eu sempre falo com os meus alunos também, uma coisa que eu deixei uma mensagem hoje de manhã numa aula que eu dei. Você escolhe o que planta. Sim. Não é que você colhe o que planta, você escolhe, porque você escolhe as suas atitudes, o que você busca, as suas estratégias de futuro. Então, o que você está plantando hoje, você vai colher no futuro. Então, a provocação assim de ser dinâmico, né? Sim. E fazer além de só da sala de aula também foi válida. Sim. Foi válida. E é muito interessante esse processo, porque hoje aí eu me coloco no testemunho, né? Eu evito hoje filmes com muita brutalidade, pessoas muito negativas, eu estou correndo de coisas negativas, Sim. porque o nosso dia a dia não é fácil, a gente vive num mundo muito denso, né? Sim. E de repente, se a gente começa a absorver todas essas coisas, até no teu horário de Sim. folga, tu tá jogando a camada de, É alimento. né? Tudo é alimento Isso. para você. É verdade. Tipo de música é alimento. O tipo de música. Tipo de filme, de programa. E eu não imaginava que era assim. Quando eu comecei a cortar determinadas coisas da minha vida foi mudando muito. E aí começa um processo realmente de transformação, professor. Onde você já começa a se voltar para as coisas positivas, de fortalecer a fé, Palavras o projeto. de Isso faz super diferença. Eu achei que não era assim, mas eu dou esse testemunho público. Totalmente. É assim.
Totalmente. Porque a diferença é de eu lutar e tentar lutar e vencer, Sim. do que eu entrar derrotado na guerra. É, É uma diferença é o muito grande. pensamento, é de como você encontra. Lembra aquele filme 300? Sim, Nenhum era soldado, era artesão, era carpinteiro, mas o que é que eles tinham? Era o pensamento dele, a estratégia, eles acreditaram neles mesmos. Por isso a gente fala hoje em autoconfiança. Mas para eu ter autoconfiança, eu preciso ter autoconhecimento. Exato. E o autoconhecimento, ele não é fácil. Não. Ele não é fácil porque é um mergulho dolorido, que muitas vezes quando você mergulha em si mesmo, você vai achar coisas que você não quer ainda ter acesso, né? Mas é necessário para você Trabalhar. crescer, para você trabalhar. A questão das batalhas, né? Eu tenho que encarar. Se isso aqui está me impedindo crescer, eu tenho que entender qual a origem disso aqui. Né? Por isso a terapia hoje é tão indicada, é importante. Antes tinha um estigma muito grande. Ah, quem faz terapia é doido. Não, não. A terapia é justamente para a gente não endoidar, É né? verdade. Até pelos outros. A gente tem que fazer, porque o outro já é perturbado. Aí, para eu não ficar perturbado, eu tenho que fazer por causa do outro. É desse jeito, né? Então, assim, a dinâmica das coisas é assim. Então, tudo é muito do que você determina, do que você se alimenta. Eu sei que eu pode até gerar aqui né? Mas assim, a maioria das famílias almoçam assistindo jornal que é só tragédia. É. É morte que matou não sei o quê, né? Quantas facadas. Desliga essa televisão, pelo amor de Deus. Não ajuda nem na digestão, né? Então, assim, mas isso é real. Se a gente começar a mudar essas coisas, isso tudo muda. A mentalidade, o que você quer para a sua vida. Então, muitas vezes ela vem de mundos mais limitados e pensa que só pode ser aquilo. E elas podem ser muito mais. Nesse sentido, eu tenho exaltado bastante a excelência de alguns alunos, porque às vezes, realmente, entre trancos e barrancos, né, Sim. com as suas batalhas próprias, mas a gente tem muitos alunos do Centro de Ciências Agrárias que estão transpondo as barreiras das fronteiras. Sim. A gente teve vários alunos que ingressaram em fazendas no Mato Grosso, e se a gente for pensar, quando ele saiu daqui, não é que ele competiu com o colega do lado, ele competiu com o Brasil inteiro e ganhou a vaga. Então, eu acho que esse trabalho de buscar a excelência foi alcançado. E eu uso sempre esses exemplos para que os outros se inspirem, né? É um colega que estava do lado e que conseguiu o êxito. Então, aqui tem todas as ferramentas, tem que ter a proatividade, o propósito, tem que ser visionário, correr muito além da sala de aula, que você consegue prosperar. Com de bola. certeza. Show de bola. É Malzinho. muito interessante elas falarem sobre essa questão da base, né? Porque elas são, assim, trataram no agronegócio como todo, a participação feminina, mas aqui elas falaram sobre a base, as estudantes, as que estão começando ali, que ainda nem pisaram no mercado de trabalho muitas vezes. E para vocês que já conhecem esse mercado há algum tempo, como é que vocês analisam qual é o principal desafio, não só para a participação feminina nesse mundo do agronegócio que ainda é tão masculino, mas para o protagonismo, para postos de liderança, de confiança, de protagonismo realmente dessas futuras estudantes que nós temos aí hoje para o futuro do agronegócio? O que vocês veem de desafio ainda hoje? Eu acho que o mercado hoje, principalmente da nossa área, que é a específica da feira, né? Do agronegócio, ele está muito inovador. Ele já está se automatizando. A gente precisa se capacitar, a gente precisa da linguagem artificial, a gente precisa se especializar junto. E para isso exige muito dinamismo próprio, certo? Então, a proatividade de buscar além, de ler livros além da competência técnica, porque é daí que surgem as ideias também. A inovação, ela vem para abraçar alguns empecilhos que não precisa ser só de tecnologia, às vezes é algum tipo de manejo que está limitando a eficiência produtiva. E ele pode ter esse start, né, essa compreensão, quando ele lê mais, quando ele experiencia mais, vivencia mais. Então, é algo que ele tem que se propor além.
Então, ser muito, às vezes autodidata até, né, dessas questões mais de habilidades, mas de buscar o dinamismo, a visão holística de todo o processo, não ser tão específico. E assim, nós mulheres, nós temos uma habilidade, você vai concordar comigo. Nossa família. Eu sou minoria. Tá? Concordar comigo, sabe por quê? Porque nós temos a habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sim, é E verdade. dar conta de tudo muito bem feito, né? Então, a mulher do agro, a mulher que antes era aquela mulher rural, que estava só na cozinha, Acabou. cozinhando e Não cuidando dos filhos, ela continua com essa habilidade. Mas hoje em dia ela Também a agricultura. é agricultora, ela está lá no campo, ela vai no trator, ela vai. Eu tenho tido a felicidade de participar da Comissão das Mulheres do Agro com grandes mulheres, Anne Sandres, Rossana Abud, Lúcia Bortoloso, Conheço. mulheres que são protagonistas hoje no cenário do agro do Piauí, né? E mulheres que estão lá, amam cozinhar, vão na cozinha, não sei o quê, mas ela também tem a equipe dela, mas ela está lá no trator, ela está no campo, ela está indo atrás de política pública, ela está fazendo um trabalho social com crianças, ela está incentivando outras pessoas, ela está mandando os estagiários dela estudar, esqueci o nome agora, mas ligado a essa parte de trator por autonomia, né? Então, assim, automação, crescimento. Então, assim, a mulher, ela tem essas várias habilidades. Então, o mercado tem seus desafios? Tem. Mas a feminilidade, ela está vencendo barreiras. Porque, assim, tem a questão do homem bruto. Eu tenho uma escola de líderes, né? E eu vou capacitar gerentes das fazendas, das propriedades rurais, sul do Piauí, essas coisas. Mas, no fundo, o que faz a diferença é você ter um acolhimento, é você ter um olhar diferenciado, a mulher leva a sensibilidade, a mulher leva um além, um olhar a mais, que muitas vezes o homem, pela cultura, ele não pode sentir. Então, o sentir, ele é diferencial em tudo que a gente faz. E quando a gente ensina o homem, olha, não é feio sentir. Aí eles entendem que pode sentir, que pode... Aí cresce mais ainda. Então, eu acredito que tem desafios, tem, mas o mercado está muito aberto e com grandes figuras femininas se destacando, né, no trabalho, por quê? Pelo seu potencial, pelo seu estudo, pelo seu preparo. Show de bola, mas o bate-papo tá bom, mas... A gente não falou que passava rápido? Foi lixeiro o bate-papo da gente. Meninas, muito obrigado pela participação de A vocês. gente que agradece. O espaço está sempre aberto, tá bom? Muito obrigada. E desejo muito sucesso para todos vocês e Para nós vocês também. Sucesso. É muito sucesso. Muitas boas colheitas. Pois é isso, tá? Olha, conversa importante. Passamos aqui por controle de emoções, passamos pela etapa do profissionalismo e, sobretudo, por acreditar. Porque sem acreditar, nada do que a gente falou aqui vai para frente. Verdade. Então, acredite. Vá para frente, siga adiante, errando, acertando, caindo, mas levantando sempre, que a hora vai dar certo. É isso, Valeu. trazendo essas conversas importantes, esses bate-papos importantes, que a gente encerra esse episódio aqui na Carreta Agro pelo Brasil.